sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem aí que eu quero saber. Como é que passaram o final de semana? Me contem aí, minha gente. Muito boa tarde a todas. Sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema pedido. Um tema muito importante, né? Vamos falar aí sobre as emoções, né? Sobre como os óleos essenciais agem, né? Para transformar emoções. Então, desde já, eu quero agradecer toda a presença de todas, né? Sejam muito bem-vindas. Andréia, deixa eu ver... Tem um outro arroba aqui, gente. Bislo, vamos chamar assim? Catarina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Já compartilha essa live com alguém, né, que já gosta dos óleos essenciais, trabalha com os óleos essenciais, ou então que estejam precisando dessa mensagem, né, dessa informação tão importante, né, precisando transformar uma emoção, precisando transformar um diagnóstico, precisando transformar a saúde física e emocional, tá? Já compartilhe essa live, já curte bastante, né? Para que mais e mais pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento, tá bom? Então, gente, o tema de hoje é o seguinte: como os óleos essenciais transformam as emoções, né? Como é que eles podem transformar as emoções? Eu preparei algo aqui, gente, muito especial para vocês, porque hoje eu vou falar aqui para vocês de fato, né, como que os óleos essenciais podem apoiar nas emoções mesmo, tá, gente? Então, ansiedade, baixa autoestima, de uma forma geral, equilíbrio emocional, né, e até mais trazer mais presença para o nosso dia a dia, tá bom? Seja muito bem-vinda, Pimentel, muito boa tarde. E aí, nós vamos traduzir isso, né, como usar, né, e como ter essas informações para o nosso dia a dia, tá bom? E aí, no final, eu vou abrir uma oportunidade única aqui para você que estiver comigo até o final, tá bom? Então, vamos lá, gente. Antes de começar, de fato, me conta aqui, você que está assistindo essa live, o que você faz, né, e eu quero saber também, antes disso, melhor dizendo, se é a sua primeira vez comigo aqui na Aroma Live. Você que já me acompanha, ou enfim, caiu de paraquedas aqui na Aroma Live, como é que é pra você? Você já vem assistindo as Aroma Lives da semana, né? Toda segunda-feira eu estou aqui às 15 horas para falar de um tema específico. Inclusive, eu tô preparando algo muito legal para vocês. Fiquem atentas, tá bom? E aí, já me contem aqui. É a sua primeira vez? Você tá acompanhando as Aroma Lives da semana? Como é que é? O que você faz? Você assiste ao vivo, assiste depois? Me conta aqui que eu quero saber. Mesmo que você esteja assistindo no gravado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiro eu queria contar uma coisa pra vocês, né? Bem, eu conheci a aromaterapia, os óleos essenciais, num momento bem difícil, né? Um momento bem difícil, familiar. Mas, de fato, ela realmente foi se tornando... Andréia tá falando, é a primeira vez, seja muito bem-vinda, Jaqueline. Fica aqui comigo que no final eu vou abrir uma oportunidade incrível para vocês, tá? E aí eu conheci a aromaterapia de fato num momento muito difícil, né, da vida familiar, mas foi de fato que eu senti, que eu pude viver na própria pele, foi quando eu passei, né, por questões de ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, então eu tava bem sobrecarregada, cansada, a energia emocional lá embaixo, sabe? Foi um momento, assim, muito difícil mesmo, mas que, né, passou, né, e os óleos essenciais, com certeza, a aromaterapia contribuíram para esse período, me acolheram, me ajudaram a reencontrar esse equilíbrio e, de fato, ali tratar, né, o transtorno de ansiedade. E foi, de fato, um dos momentos que eu realmente percebi a importância de trazer as informações aqui para vocês. Tanto é que foi quando eu comecei a fazer as Aroma Lives, né? Assim, incrivelmente, gente,
o período que eu estava mais debilitada foi o período que eu mais ajudei pessoas. Dá para ter essa noção, né? Porque quando a gente se ajuda internamente, né, a gente se cura internamente, a gente também consegue curar outras pessoas, tá, gente? Quando a gente tá bem, tá desenvolvendo esse caminho, fica mais fácil. Muito bem-vinda, Érica. Muito boa tarde. E aí, o que acontece, gente? Aí entrou a aromaterapia de uma forma mais poderosa. Eu já trabalhava com aromaterapia, como é que eu posso dizer para vocês? Já era formada e etc. Boa tarde, estúdio, seja muito bem-vinda. Já era formada, já fazia atendimentos, enfim, eu descobri o transtorno de ansiedade tem uns 2 anos atrás, né? E aí fiz um tratamento por 1 ano, né? Enfim, com terapias, né? Além da aromaterapia, etc. Óleos essenciais, acompanhamento médico e etc. Mas sabe quando dá aquele alerta que você realmente tem a solução dos problemas? Então. E aí, de fato, eu senti na minha pele, né? Como que os óleos essenciais atuavam. Porque até então eu cuidava da família, cuidava dos interagentes, dos pacientes, dos clientes, né? Interagentes, a gente chama de interagente. Mas quando você vive o seu processo internamente, é aí que tudo transforma. E calma que vocês já vão entender isso que eu tô falando, tá? Então vamos lá, como que os óleos essenciais atuam nas nossas emoções? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando nós sentimos um aroma, e isso é qualquer aroma, tá, gente? Qualquer cheiro, independente do que seja, ele vai direto para o nosso sistema límbico. E o que acontece? Esse sistema límbico é parte do nosso cérebro, né, que está ligado ali às emoções, às nossas memórias. Então, ele é parte desse sistema que contribui para as nossas emoções, para o nosso comportamento, para as nossas ações, né? E, de fato, é onde esse aroma trabalha, né? Então, por isso que os óleos essenciais são tão poderosos, porque eles agem onde realmente é necessário agir. E aí, é por isso que o aroma, muitas das vezes, trazem tantas lembranças. Então, por exemplo, às vezes a gente sente um cheiro de um bolo quentinho saindo do forno, a gente lembra da avó, a gente lembra da mãe, a gente sente um cheiro específico, por exemplo, de melancia. Eu, quando sinto cheiro de melancia, eu lembro de quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava numa ilha, eu tive um período que eu morei em uma ilha, né? E aquele cheirinho de marisia, ele tinha esse cheiro característico de melancia. Então, sempre que eu sinto esse cheiro de melancia, esse aroma me remete para aquele lugar, para aquela época, né? Então, olha só como que o aroma é poderoso. Ele é capaz de trazer lembranças, tanto ruins como boas, é capaz de despertar sensações e até mudar o nosso estado emocional em segundos, tá, gente? Em segundos. E aí, a aromaterapia acessa todo esse caminho de uma forma natural e ajuda a transformar, né, a forma como nós lidamos com os sentimentos, com a ansiedade, com o estresse e até com a baixa autoestima e etc, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês. Por quê? Porque quando a gente inala um óleo essencial, né, as moléculas do aroma, elas entram em contato com o nosso nariz, né? E aí receptores olfativos ativam ali as células olfativas nas nossas narinas que captam, né, esse aroma e transformam, né, em impulsos elétricos lá no nosso sistema límbico. Então, por isso que acontece toda essa transformação, né? Esses impulsos, eles viajam até o nosso bulbo olfatório, na base do nosso cérebro. Então, sim, gente, os óleos essenciais, eles agem no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema emocional. Então, é por isso que eles são tão poderosos e por isso que a aromaterapia funciona, principalmente quando nós estamos falando de emoções. Então, principalmente quando a gente fala de emoções, a melhor via de uso dos óleos essenciais
a forma mais rápida e efetiva é a inalação. Então, por exemplo, não faz sentido nenhum, de repente, eu estar vivendo um transtorno de ansiedade e, de repente, fazer uma ingestão de óleos essenciais. Não faz sentido, porque a inalação do óleo essencial vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais efetiva, né? Eu posso até associar um uso tópico, o uso tópico também vai ajudar nessa questão e tudo mais, mas a inalação é muito poderosa nesses casos por conta disso, tá? Porque existe ali uma conexão direta, tá bom? Do nosso bulbo olfatório, né? Os sinais que são enviados ali diretamente para o nosso sistema límbico, a gente até gosta de chamar de morada das emoções, tá? E aí, enfim, eles passam pelo tálamo, outros sentidos, né? E aí tem todo um processamento emocional dentro desse sistema límbico, que inclui ali a amígdala, o hipocampo, e processa todos esses sinais, sabe? Associando o aroma às emoções e às memórias. Então, é muito poderoso, gente, é muito poderoso. A aromaterapia, de fato, é capaz, sim, de transformar as emoções. Se você está vivendo um transtorno de ansiedade, se você está vivendo uma baixa autoestima, uma irritabilidade, um TDAH, se você está vivendo um estado deprimido, enfim, qual que seja o seu transtorno, a sua emoção negativa, a aromaterapia pode entrar como tratamento, tá? Os óleos essenciais podem entrar como tratamento para transformar essas emoções, tá? E aí, como é que entra os óleos essenciais, né? Como chave aí, né? Como ferramenta de fato. Então, existem vários óleos essenciais que podem ser usados, né? Especificamente para cada tipo de transtorno, para cada tipo de emoção. Existem uma série de óleos essenciais, tá? E é por isso que a gente precisa entender a causa, a gente precisa entender rotina, a gente precisa entender contexto, a gente precisa entender uma série de coisas para poder fazer a indicação do óleo essencial, né? Do melhor óleo essencial para a pessoa que está buscando, né, para a pessoa que quer tratar uma queixa específica. Então, vamos lá. Se uma pessoa está precisando de acolhimento, de calma, de aliviar a tensão, de relaxar, está se sentindo muito ansiosa, a gente pode usar o óleo essencial de lavanda, muito conhecido para isso, né, para relaxar, né. Outro óleo essencial que também nos ajuda bastante em questões de ansiedade, por exemplo, é a bergamota, né, que traz esperança, traz autoestima, alegria. Então, não só a ansiedade, por exemplo, a bergamota vai ser um óleo essencial que a gente vai poder usar para uma mulher, de repente, que está vivendo uma menopausa, está com a baixa autoestima, está se sentindo para baixo, está se sentindo inferior, né, precisa ali de um certo empoderamento, né? A gente pode usar o óleo essencial de bergamota, né? Uma pessoa que está precisando melhorar o humor, né? Ter um pouco mais de alegria, até mesmo dentro de alguns transtornos específicos, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele traz melancolia, ele traz tristeza em algum momento, então a gente pode usar o óleo essencial de bergamota, né? Eu gosto muito de falar que o óleo essencial de bergamota, ele é a mistura da lavanda com a laranja doce, né? E é uma mistura super poderosa que funciona demais. E ainda mais falando de ansiedade, transtorno de ansiedade, puxando o gancho aqui, é muito poderoso o óleo essencial de bergamota. Por quê? Porque geralmente todos os transtornos, né, gente? Mas falando aqui da ansiedade em específico, ele traz questões psicossomáticas, né? Quando você começa a ver sintomas no físico, né? Quando o seu corpo começa a reagir. Além da questão emocional, dos sintomas emocionais, a ansiedade também, em alguns momentos, dependendo do grau, dependendo de quão avançada ela está, ela traz sintomas físicos, né? Então, ela pode trazer dor de cabeça, tontura, muito cansaço, enfim, vários outros sintomas, né, que muitas das vezes as pessoas nem
associam a ansiedade. Então, a bergamota vai entrar aqui muito bem nesse sentido, tá? E aí também, falando de laranja doce, a laranja doce também é um óleo essencial muito interessante para a ansiedade, né? E para outras questões também que faça a pessoa desenvolver presença, né? Leveza, energia positiva, tá, gente? E aqui, voltando um pouquinho, gente, quando a gente falou aqui sobre o aroma, que ele é capaz de despertar emoções tanto positivas como negativas, é muito importante a gente entender isso. Por que eu prego tanto a segurança dos óleos essenciais também aqui, né? Isso falando do modo, né, da forma de uso inalatória, tá, gente? Por quê? O uso inalatório costuma ser seguro? Costuma. Mas existe uma série de questões que a gente precisa avaliar também. Por quê? Por exemplo, um certo aroma, né? Lembra que a gente falou que pode despertar emoções negativas, emoções positivas, né? Pode remeter a lembranças do passado e etc. Então, um óleo essencial específico, por exemplo, pode despertar um trauma em alguém, de repente uma lembrança, né, de algo ruim que ela viveu, que ela não ainda, né, de repente ela não tratou, ou que de repente ela está tratando, né? Então, assim, quando a gente faz a indicação de óleos essenciais, nós também precisamos pensar nisso. Por isso que muitas das vezes também a avaliação é importante, porque vamos imaginar aqui, e existem vários casos, tá, gente, nesse sentido, que uma pessoa específica está fazendo um tratamento específico. E aí ela recebe a indicação de um óleo essencial específico e muitas das vezes aquele óleo, né, vai levá-la para aquela lembrança, para aquele trauma vivido que de repente ela está tratando. E aí pode colocar tudo a perder, tá, gente? E aí ela não vai gostar do óleo essencial, ela vai se sentir muito pior, a aromaterapia não vai funcionar, vai atrapalhar o tratamento que ela já está fazendo supostamente. Então tem uma série de coisas, mesmo no uso olfativo. E por isso que é importante a avaliação. Ou então é importante que você seja um profissional qualificado, né, que entenda, que saiba realmente ali aplicar e indicar os óleos essenciais para poder saber fazer esses manejos, né? Então é muito interessante. A questão do aroma é muito interessante para a gente começar a pensar bastante nisso, tá? Porque sim, a gente precisa se preocupar com isso também, né? Por mais que o óleo essencial talvez não enfim, seja seguro para aquela pessoa, talvez ela esteja vivendo um processo terapêutico que não vai ser legal a indicação daquele óleo essencial, né? Por exemplo, o óleo essencial de Ylang Ylang é um ótimo óleo essencial, né? Para questões de amor próprio, para sensualidade feminina. Então, é ótimo aqui para ser usado por mulheres, né? Enfim, que estão buscando aí também um empoderamento, também aí, né, uma energia positiva. Mas olha só que interessante, o óleo essencial de Ylang Ylang, muitas das vezes, ele pode despertar aí o efeito contrário, né? Então, por ele trazer toda essa sensualidade feminina, despertar todo esse lado feminino mesmo, ele pode ser um gatilho aí, por exemplo, para pessoas que sofreram aí de traumas específicos como o abuso, por exemplo. Entende? Então, olha só que importante a gente lembrar disso, né? Embora ele seja um óleo essencial maravilhoso, embora ele seja um óleo essencial para amor próprio, né? Para sensualidade, para ansiedade também, né? Ele é um óleo essencial, inclusive, maravilhoso para ansiedade porque ele trabalha a questão cardíaca, né? Ele desacelera, ele acalma. Mas tem um outro lado que a gente precisa estudar, que a gente precisa contextualizar, que a gente precisa avaliar, né? Então, assim, não tem fórmula pronta, minha gente. Não tem fórmula pronta. Não tem. Cada pessoa é única e cada protocolo também deve ser único, né? Assim como cada pessoa única que é. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? E aí, todo e qualquer tipo de óleo essencial vai trabalhar de alguma forma o equilíbrio emocional, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Balance, que eu já usei hoje,
que é um mix de óleos essenciais, e ele possui vários óleos essenciais calmantes, né? Então é excelente para ansiedade também. Eu estava me sentindo um pouco ansiosa esses dias, então por isso eu estava usando o Balance. Então cada um deles tem um papel muito especial, né? E o mais lindo é que a gente pode combinar todos esses óleos de forma personalizada. Ou melhor, nós devemos, né, trabalhar de forma personalizada, tá? Para trabalhar o uso seguro do óleo essencial. Mas aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Nem tudo que nós lemos na internet sobre óleos essenciais é seguro, né? Então, existem as diluições corretas, existem as formas de uso indicadas para cada tipo de pessoa, para cada situação. Existem os óleos essenciais que não devem ser usados, enfim, por uma forma de uso específica ou por uma condição específica de saúde de alguma, né, da pessoa que está usando aquele óleo essencial, né? É por isso que, de fato, quando a gente aprende de forma consciente, a gente tem essa clareza de aplicar no nosso dia a dia. A gente consegue ter essa clareza, sabe, de aplicar no nosso dia a dia. Muitas pessoas falam, assim, que tem muitos óleos essenciais parados em casa, não sabe o que fazer, porque não sabe como usar, ou então até sabe o que fazer, mas, enfim, fica confusa, né? Fica com medo de errar, não sabe o que fazer, não sabe qual óleo essencial, de tantas opções que tem, né? Qual óleo essencial escolher. E aí, quando a gente tem essa clareza e tem essa tranquilidade, a gente consegue encontrar esse caminho, tá, gente? Então, de fato, a gente precisa pensar assim. E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que duas pessoas em específico, que estão sofrendo com uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Mas, por exemplo, para uma delas, né, eu posso usar o óleo essencial de bergamota, né? E será perfeito para ela. E para outra, de repente, eu posso usar o óleo essencial de lavanda, né, que vai trazer muitos maiores resultados. Por que isso? Porque se os dois óleos essenciais são para ansiedade, se os dois óleos essenciais vão acalmar, vão relaxar, por quê? Eu não poderia usar o mesmo óleo essencial, né? Por que existem tantos óleos essenciais? E aí que entra a importância, né, de entender com profundidade ali, aprender a criar protocolos personalizados, tá, gente? Então, mesmo que você não use de forma profissional, você usa na sua casa, você usa para cuidar da sua família, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, o uso é o mesmo. A gente precisa usar com segurança da mesma forma de quando nós trabalhamos, né, profissionalmente com os óleos essenciais, tá? É a mesma coisa, o uso é o mesmo. Então, tem gente que fala assim, mas eu não preciso de um curso, eu não preciso aprender sobre óleos essenciais, eu não preciso, etc. Porque eu só uso em casa, eu só uso no uso pessoal, tudo mais, não preciso, não sei o que lá. E sim, gente, precisa. Sabe por que precisa? Porque o uso é o mesmo, né? A forma com que os óleos essenciais vão transformar as emoções, seja do seu cliente, do seu paciente, do seu interagente, é a mesma que vai transformar você, que vai transformar seu filho, seu marido, sua mãe, é a mesma coisa. O uso deve ser o mesmo, tá? Então, não tem diferença não, tá bom? É exatamente a mesma coisa. Agora, eu quero saber de você. Você gostaria de aprender a escolher os óleos essenciais certos para cada emoção, sem depender de receitinhas na internet? Me conta aqui. Me conta aqui, vocês que estão aqui. Eu sei, é muito legal achar as receitinhas na internet, testar, é muito legal, eu sei, gente, eu sei disso. Mas a verdade é que tem alguns pontos aí que a gente precisa considerar. E aí eu queria saber de você. Você gostaria de entender e aprender a escolher os óleos certos para cada emoção aí na sua casa, no seu atendimento? Me conta aqui. Me conta aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Rejane, seja bem-vinda, muito boa tarde. Daiane, Flávia, Maristela, Elô,
Fátima, sejam todas muito bem-vindas. Bioessência, olha, que privilégio, minha gente. A Bioessência está aqui na live, na Aroma Live com a gente. Gostaria de ter aí autonomia, segurança para criar protocolos personalizados para você, para sua família, para seus clientes e ganhar com isso? Por que não? Ganhar com isso? Me conta aqui, me conta aqui. Eu quero ver você se posicionando nesse movimento de transformação. Que tal? Comenta aqui pra mim, minha gente. Comenta aqui, que eu quero saber. Você gostaria? Você gostaria? Me conta. E aí, agora eu quero te apresentar. A live não acabou não, tá, gente? Não acabou não. Eu quero te apresentar algo que mudou o meu jogo, tá? E que eu investi anos, de verdade, gente, de verdade. Inclusive, quando eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, eu estava desenvolvendo, eu estava criando o meu método CDA, Caminho dos Aromas, e eu precisei parar. Eu fui parada várias vezes, mas eu consegui, eu criei, eu investi, né? E não só nisso, eu investi em informações caras, gente, tá? Para trazer conhecimento para vocês. Eu fiz várias formações de aromaterapia. Eu reuni dentro do meu curso todo o conhecimento completo, né, sobre aromaterapia. Então, assim, é um curso profundo, mas não é um curso assim, ai meu Deus, que curso chato, não aguento mais assistir. Não, não é isso. Ele é seguro, né? Inclusive as aulas são adicionadas aos poucos para não te sobrecarregar, né, para você fazer no seu tempo, tranquilamente, né? Inclusive o acesso dele é vitalício, tá? E ele vai te dar autonomia para entender os óleos essenciais, para aplicá-los de forma prática e transformadora, tá? E aí lá nós falamos sobre os princípios da aromaterapia, nós falamos sobre óleos essenciais, tem uma série de óleos essenciais lá para você estudar profundamente cada um deles, tá? E eu estou acrescentando mais, cada vez tem aulas novas, né, liberadas, e você não precisa pagar por essas aulas, por essas atualizações, tá? Lá você aprende a segurança no uso dos óleos essenciais, aromaterapia para o dia a dia, enfim, tem protocolos prontos também, receitinhas que eu sei que vocês gostam, mas lá eu consigo trazer para vocês, porque lá vocês estão preparadas para isso, né? Vocês estão em condições de interpretar uma receita, um protocolo, e fazer substituições, enfim, aplicar da maneira que vocês acharem melhor dentro do método, né? Do método CDA, que é um método que eu criei especificamente para você, que possui 3 pilares, né? E é o caminho mesmo, é o passo a passo para você entender sobre os óleos essenciais de forma prática, de forma descomplicada, tá? De forma leve, como entender a aromaterapia, usar aí os óleos essenciais para cuidar da sua família e principalmente para o uso profissional, tá? E aí, para você adquirir, é só clicar lá no link da bio. Quando acabar essa live, você clica no link da bio e aí tem lá a página com todas as informações, né? Garantia de 7 dias. Se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, o risco é todo meu, tá? E aí você ainda leva acesso a materiais de apoio, grupo exclusivo lá, enfim, outras alunas, né, para te apoiar, para te ajudar, tá bom? Só acessar o link da bio assim que terminar essa live. Mas voltando aqui ao conteúdo, vamos lá. Já que nós estamos falando de um pouco da prática aqui, né, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas orientações extras. Então, por exemplo, como a gente está falando aqui sobre ansiedade, você pode fazer uma sinergia, né, com, por exemplo, um spray simples, né, para você borrifar aí na sua casa. Você pode usar lavanda, bergamota, laranja doce, tá? E você aí pode diluir esses óleos essenciais
em 30 ml de água destilada, tá? E aí você pode fazer esse spray, né? Você pode também fazer com álcool de cereais, tá? E aí, ao diluir esses óleos essenciais, você vai sempre agitar muito bem, né? E vai borrifar no ambiente ao seu redor, né? Então, na sua casa, depois que você limpar a sua casa, né? Para você trabalhar a ansiedade. Então, esse spray vai ser muito bom para aqueles momentos, sabe? Que você tá se sentindo mais ansiosa, mais inquieta, né? Vai ajudar bastante, tá bom? Então, fica a dica aí para você. Anota, tá? E aí, depois você faz aí na sua casa pra ver como é que você vai se sentir. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem, tá? Muito bem. E aí, minha gente, alguém tem alguma pergunta pra fazer? Vamos lá, vamos lá. Meia hora de live, minha gente. Olha essa aula, hein? Essa live foi rica, hein? Foi rica, minha gente. Foi rica. Tô até pensando se eu devo deixar ela salva ou não. Até pensando. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá. Ninguém tem pergunta para fazer? Sobre os óleos essenciais, sobre transformar emoções, sobre o curso Caminho dos Aromas. Sim, gente, o curso ainda possui certificado. Olha isso, certificado. Suporte, como eu falei, né? Tanto suporte meu o tempo inteiro, a hora que você quiser tirar dúvidas lá na plataforma, fora da plataforma, tá? E acesso vitalício, como eu falei pra você. E tá, assim, com uma oferta incrível, gente. Uma oferta incrível. E aí, eu já falo pra você, aproveita, é sério, gente, é sério. Aproveita que não vai durar muito tempo. Não vai, tá? Acesso vitalício, sabe o que é acesso vitalício? É um acesso pra sempre. Enquanto existir a plataforma, enquanto isso aqui tudo funcionar, você vai ter acesso ao curso, tá? Enquanto tudo existir, vai existir lá o curso para você, tá? Acesso vitalício. Mas eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir deixar esse acesso vitalício e nem muito menos sobre a oferta que está lá, gente. É até ridícula. Vai lá no link da bio e vê. Vai lá no link da bio e vê. Então, assim, aproveita, gente. Aproveita. É sério, de verdade, tá? Aproveita. Ninguém tem nenhuma perguntinha pra fazer? Então tá bom. Então é isso, minha gente. Então é isso, né? Essa foi a Aroma Live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado aí as informações, as orientações, tá? Eu sei que você que está aí do outro lado pode estar se sentindo sobrecarregada, ansiosa, precisando de clareza, né? Eu sei muito bem o que é isso, eu já estive nesse lugar, mas também sei que existe um caminho de transformação, um caminho possível, e sim que os óleos essenciais que a aromaterapia pode ajudar, tá? Então, assim, hoje você tem essa chance de mudar esse caminho, né? Você tem essa chance de dar esse passo comigo, tá bom? Então, vambora, que eu te espero você, né? Espero você do outro lado, tá bom? Quem aprende não depende, minha gente. Quem aprende não depende, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira. Segunda-feira estarei de novo aqui às 15 horas, tá? Com um tema diferente, esperando por você, tá bom? Muito obrigada pela participação e até a próxima Aroma Live. Tchau, tchau.